Fala, povo bonito! Então, aulão Fismate, né? Finalmente a aula vai sair aí. E cara, pra você que não me conhece, meu nome é Melquisedeque Misrai, eu sou estudante de engenharia elétrica da UTFPR. Bem antes de eu pensar a dar aula de física e matemática, eu já era estudante. Em 2018 e 2019, eu estudei os 2 anos sozinho, completamente online, e pude passar em 3 universidades públicas, a Unesp, a UTFPR e a UFMS. E agora eu tô aqui, cara, te ajudando com essa super aula, que eu tenho certeza que vai abrir sua mente para física e matemática. Principalmente essas duas matérias são as suas dificuldades, tá bom? Então só acompanha. Cara, antes de eu começar a falar o que o Enem cobra, né? O que estudar e como as questões cobram, é muito mais importante você saber como estudar física e matemática. Não é só simplesmente você sair aí, vendo um monte de aula, ver uma aula aqui de tal professor no YouTube e pronto, acabou. Cara, física e matemática são matérias exatas que exigem muito exercício. Então eu vou te passar 4 passos, né? 4 passos para você poder aprender de fato essas matérias. Bom, o primeiro passo é realmente a aula. Por quê? Não é que na aula você aprenda tudo, mas na aula você entende. O primeiro contato com a matéria tem que ser na aula. Porque é ali onde você tem aquela... sabe? Aquela surpresa. Fala, nossa, era desse jeito. Isso quer dizer que você realmente aprendeu? Não, mas você entendeu. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é você estudar por uma teoria. Seja uma apostila, um livro, tem que ter uma teoria. Por quê? Porque, cara, só na aula o professor não consegue te passar toda a informação que você precisa e aprofundar tanto. Então você precisa de uma teoria para corrigir os buracos, as falhas da aula. E assim também você consolidar aquele conhecimento na sua cabeça de outra forma. O terceiro passo, e eu julgo ser o mais importante, que é o que realmente vai te mostrar se você está acertando, se você está evoluindo, e vai mostrar suas falhas para você poder estudar novamente a matéria, é o que? É os exercícios, tá? Mas não qualquer tipo de exercício, você pegar um exercício aleatório. Não, você precisa de exercícios fáceis, médios e difíceis. Nessa progressão, tá? Então, então eu preciso de uma lista com exercícios só fáceis e médios, isso. Então você faz lá uma listinha, exercício fácil, tal. Por quê? Você vai criando confiança, vai criando autoridade com a matéria. Beleza, fiz os fáceis, e agora? Pula pros médios. Não, então agora eu vou fazer os médios, pá. Já vejo que é um negócio mais aprofundado, então eu preciso de mais conhecimento e vai indo. Errou, o que você faz? Marca a questão para você poder reestudar aquele conteúdo. É aí que você vai ver, né, que você não vai precisar estudar toda a matéria, e sim partes dela que você está mais fraco. Beleza, que eu fiz a lista médios lá e acertei a maioria. Eu já sei que agora em exercícios nível médio eu já tô bom. O que eu faço? Aí sim você vai para os exercícios difíceis, tá? De vestibulares muito concorridos, de exercícios assim mais aprofundados. Que lá, cara, quando você chegar nesse nível dos exercícios difíceis, aí você já tá meio crânio. Por quê? Porque você já passou pelos fáceis, médios e difíceis, você já consolidou aquela teoria dos exercícios. Os exercícios eles podem te dizer muito mais, podem te ensinar muito mais do que a teoria em si, tudo bem? E a quarta parte é o seguinte, revisão, cara. Se você não revisa, você esquece. Mas, como é que eu faço revisão numa matéria tipo matemática? Porque física até vai, né? Porque física é bastante teórico e tudo mais. Mas como é que eu faço uma revisão em matemática? Porque matemática é só conta. Cara, é aí que tá. Quando você fizer o seu resumo, trate de colocar exemplos de exercícios lá. Porque quando você tiver que revisar aquele conteúdo que você está esquecendo, o que você vai fazer? Você vai pegar e ver o exercício, um modelo de exercício. Fala, é assim que faz, eu lembrei. Você sabe, matemática não é só teoria. Na verdade, tem que ser 70% exercício e 30% teoria. Matemática é um conteúdo que você só aprende fazendo muitos exercícios. Então, nada mais justo que na sua revisão ter um exercício também, para te mostrar o passo a passo daquilo. Beleza, então esses são os 4 passos, para começar a estudar. Como isso você vai estudar agora? Você vai ver a aula, você vai aprofundar na teoria, você vai fazer os exercícios, e aqui, cara, é o ponto-chave, tá? Ponto-chave são os exercícios, beleza? Você não pode fugir de listas fáceis, médios e difíceis. Não inventa de pegar, cara, exercício difícil ou médio quando você está começando, porque você vai se frustrar. Ainda mais se você tiver dificuldade, você se frustra mesmo, tá bom? E a revisão, para aquilo consolidar na sua cabeça. Quando eu for estudar a teoria, a parte dos exercícios, o que eu tenho mais focar? Diferencie, né, a física para a matemática. Cara,
A matemática, eu gosto de dizer que ela é a linguagem da natureza. Então, cara, você só vê expressão, equação, claro que tem toda uma parte teórica por trás. Mas, de fato, se você quer aprender matemática pro Enem, você tem que ficar fera nos exercícios, tá? Exercício tem que ser no 12, cara. Tipo, muitas listas. Só assim você aprende. Física. Física já é um negócio cabuloso. Muita gente acha que matemática e física é a mesma coisa, mas não é. Física é um conteúdo muito teórico, tá bom? Toda a parte de equação, de fórmulas da física, tem que vir de uma base teórica boa. Por quê? Porque senão você fica um aplicador de fórmula. Você decora meio mundo de fórmula, chega lá, você não sabe nem aplicar. Ou então você só sai jogando fórmula para todo lado. Não. Toda equação da física, você tem que ter toda uma teoria por trás para poder aplicar e saber o que você está fazendo, cara. Física, por que a maioria do pessoal é ruim? Porque não sabe relacionar teoria e fórmula. Quando você aprende a estudar a teoria e junta com os exercícios junto, aí é o pau, velho. Aí dá tudo certo, então beleza? Então física, lembra, 50% teoria, 50% exercícios. Matemática, pode colocar lá 70% exercícios e 30% teoria, tá bom? Mel, o que mais que eu tenho que saber como estudar? Cara, além disso, você estudar por aulas, teoria, exercícios e revisões, cara, você precisa saber como cai a prova, né? Como você tem que fazer uma estratégia de prova. Você tem que estudar pelo TRI, Teoria de Resposta ao Item, cara. O que é isso, Melk? É um robozinho que corrige o Enem? Olha a sacanagem que ele faz. Se você acerta questões fáceis, algumas questões difíceis e erra umas médias ou erra umas fáceis, ele abaixa sua nota. E aí você vai acertar todas as fáceis, todas as médias, pula todas as difíceis, porque é difícil, Deus me livre. O que ele faz? Ele aumenta a sua nota. Ele é um identificador de chute. Então, cara, o que você precisa fazer? Você precisa varrer, você precisa ler a prova de física, a prova de matemática, todas as provas. Sim, você precisa ler todas as questões. Mas você não vai fazer todas as questões. Você vai fazer as mais fáceis e as médias. E, claro, se der tempo, faz as difíceis. Você quer gabaritar? Mas então qual que tem que ser sua estratégia? Resolver questões fáceis e médias, tá bom? É isso que vai aumentar a sua nota, cara. Não adianta, às vezes o cara... um cara lá acertou 20 questões, o outro acertou 20. As notas deles vão ser totalmente diferentes. Porque às vezes o cara errou umas fácil, acertou umas difícil, e o outro cara lá acertou todas as fáceis. Qual que você acha que vai aumentar a nota? Com certeza, porque acertou mais fáceis e médias. Então a dica que eu dou pra você é o seguinte, quando toda prova que você for fazer, seja o Enem, todos qualquer vestibular, mas principalmente o Enem, que é o foco da gente aqui, cara, leia as questões e faça primeiro as fáceis e as médias. As difíceis você vai deixando pra depois. Cara, agora eu já te falei como estudar. Agora o pau vai comer, porque agora eu vou te passar, cara, passo a passo do que mais cai. E ainda vou listar, dentro de cada matéria dessa aqui, o que mais cai, o que você precisa mais estudar ainda. Beleza? Então, ó, vamos começar por física, cara. Física, lembrando, 50% teoria, 50% exercício tem que ser o quê? O seu estudo, tá bom? Focar bastante na teoria. Cara, o conteúdo que mais cai no Enem é eletrodinâmica. Melk, mas eletrodinâmica é muito grande, o que eu preciso saber? Você precisa saber corrente elétrica, tensão elétrica, resistores, potência elétrica, resistência em série paralela. É bom você saber geradores, receptores também. E circuitos, tá bom? É isso que mais cai em eletrodinâmica, cara. Aqueles cálculos de resistência, de potência, tá bom? Usando a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Isso é o que mais cai em eletrodinâmica, tá bom? Isso é o que mais cai. Claro, vai cair alguma coisa ou outra a mais? Vai, mas eu falando o que mais você tem que focar é nessas partes, tá bom? Melk, e em termologia aí, em segundo lugar? Cara, em segundo lugar é o que mais cai em termologia. Mas o que dentro de termologia? Você precisa saber a parte de calorimetria, diferenciar calor de temperatura, cara, é o que mais cai na prova. Você tem que saber certinho a diferença entre calor, temperatura, a relação entre os dois, o equilíbrio térmico. Você precisa saber a equação do Ki-macete, porque sempre cai, tá bom? Eu diria para a termologia, na verdade, você tomar mais cuidado com as questões teóricas. Elas são as mais fáceis, mas você precisa saber muita teoria. A parte de cálculo aqui em termologia, né, de repente você calcular em termodinâmica alguma coisa, ou em calorimetria, né, acaba sendo complexo, então é preferível que você pule. Por quê? Por causa do TRI, é melhor que você responda as questões mais fáceis
e deixe as difíceis para depois. Eletrodinâmica cai mais você aplicar aquelas formulazinhas, mas termologia cai muita teoria. A parte de propagação do calor, cara, né, que é condução, convecção e radiação, você precisa saber, cara, a teoria tem que estar na sua cabeça, cara. Porque que lá cai muito. E você pode relacionar com muitas outras coisas. Outra parte que também cai muito em termologia é a parte de gases ideais. Você precisa saber a relação entre pressão, volume e temperatura, cara. Você precisa mesmo saber disso, tá bom? Cai muito. E a parte de termodinâmica também você precisa saber a primeira lei da termodinâmica e saber aplicar isso em máquinas térmicas, tá bom? Cara, o terceiro assim que mais cai é a parte de ondas. Qual a parte de ondas? Cara, você precisa saber os fenômenos ondulatórios, precisa saber a lei da velocidade da onda, tá? Que é a velocidade igual a lambda vezes a frequência. Você precisa saber o espectro eletromagnético. Isso cai tanto para a óptica, tanto para a onda, essa parte do espectro eletromagnético, tá mexendo com a luz. Você precisa saber, cara, os fenômenos, a diferença entre uma onda mecânica para uma eletromagnética ou para uma gravitacional. Cara, você precisa saber os conceitos básicos em ondulatória e a lei da velocidade. Em óptica aqui, né, ó, você vê que eu tô colocando, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo que mais cai. Tem outros conteúdos que caem, com certeza, mas esses são os top, assim, que sempre vai cair, sempre você vai precisar. Não tem como você chegar na prova sem saber eles, tá bom? A parte de ondas, cara, não precisa ficar estudando muitos espelhos, espelho plano, espelho convexo, espelho não sei o que, lentes, cara, essa parte cai muito pouco. O que sempre cai é você saber as cores, tá bom? E você tem que saber os fenômenos ópticos também, reflexão, refração, a parte de absorção do corpo negro, tá bom? Essa parte de radiação do corpo negro. E a parte de cores, cara. Cores em óptica, assim, você tem que saber, cara. Senão nem vai fazer a prova, beleza? Agora, cinemática, gente, é um negócio meio cabuloso. Por quê? Porque aqui, ó, termologia, ondas e óptica, cai muita teoria, né? E elerodinâmica, bastante a aplicação das fórmulas. Cinemática cai muito diverso. Ao mesmo tempo, cai questões com muita teoria, tá bom? Você precisa saber movimentos, né? A parte de movimento circular também é a parte que eu digo mais importante em cinemática, que poucas pessoas estudam, movimento circular e transmissão do movimento circular. Mas a parte de cinemática você precisa saber aquelas equações do Torricelli, aquelas do movimento circular, do movimento retilíneo uniforme, aquelas equaçãozinhas que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, né? Mas, saiba que cinemática cai num grau de dificuldade maior. Então, se cair num grau de dificuldade maior, já saiba que você vai ter que pular, tá bom? A parte de equações. Agora, movimento circular e a parte de conceitos, dá pra acertar numa boa, beleza? Então, foca nisso. Parte de conceitual também. Dinâmica, cara, você não pode ir pra prova sem saber as principais, que é o quê? Leis de Newton e as forças, cara. Força elástica, força de atrito, força peso, força tração. Essas forças, que é o que mais é o foco da dinâmica, você tem que chegar lá absurdamente sabendo, beleza? A aplicação da primeira, segunda, terceira lei de Newton, cara. Você precisa saber leis de Newton e as suas aplicações em dinâmica, tá bom? Hidrostática, velho do céu, hidrostática, o povo treme, falou hidrostática, já chora. Só que, cara, hidrostática você precisa saber pelo menos o que é empuxo, lei de Stevin, lei de Pascal e a teoria, cara. Foca na teoria e empuxo, tá bom? Se eu pudesse, assim, as duas principais dicas para hidrostática é a parte teórica, toda de hidrostática, tá bom? E empuxo. Foca no empuxo, que realmente é o que mais cai quando cai questão de fórmula, tá bom? Tá bom, falamos de física, agora matemática. Cara, matemática é bastante coisa, mas o seguinte, gente, matemática é um conteúdo gigantesco, dá pra você estudar um mundo em matemática. Então não viaja. Os conteúdos que eu coloquei aqui são os que mais caem, tá bom? É os que mais dá pra acertar. Segundo, sempre levando em consideração o TRI, cara. Você vai fazer a prova, você tem que levar em consideração a importância que o TRI tem na sua prova. É isso que vai fazer sua nota aumentar ou diminuir, beleza? Não é sair fazendo 1000 questão, não. O que mais cai é esses dois aqui, ó. Regra de 3, razão e proporção. Eles são o top 1, tá? Se você pegar os dois aqui, eles são o top 1 do que mais cai, o que mais você precisa saber. Por quê?
Porque ali que está contidas as questões fáceis. É ali que você vai conseguir fazer várias questões que vão te dar uma nota alta, vai subir sua nota. Regra de 3, razão e proporção. Porque é com esses dois conteúdos que você vai conseguir fazer os outros. Tudo depende deles. Para você, de repente, fazer uma porcentagem, fazer uma probabilidade, uma geometria plana ou espacial, você vai precisar, cara. Vai precisar, então não tem como correr. Regra de 3, simples e composta, tá bom? A composta é bom você estar sabendo sim, porque cai e cai de um jeito fácil. Razão e proporção, aqui eu poderia colocar escalas junto, tá? Porque também é uma parte de razão e proporção. Então, cara, razão, proporção e escalas, né, junto aqui, cara, cai muito, mas tipo assim, muito, muito, muito. E às vezes eles se misturam, tá? Conteúdo de regra de 3, razão e proporção e ainda porcentagem junto, tá? Porcentagem é o top 2, assim, que eu vou falar. Cara, você tem que saber razão e proporção e regra de 3. Isso aqui, tipo assim, é o primeiro conteúdo que você tem que estudar de matemática básica pro Enem. E a porcentagem? Cara, porcentagem aqui você já pode colocar juros simples e juros compostos junto, porque é uma parte de porcentagem. Porcentagem, cara, cai demais. Você precisa, na moral, você precisa saber muito de porcentagem. E não é um conceito difícil. E é por isso mesmo que você precisa saber. Porque dá para aumentar muito sua nota nas questões de porcentagem que cai na prova, tá bom? Claro, você vai ter que interpretar uma coisa ou outra a mais, igual a estatística que eu vou falar? Sim, mas são questões fáceis, não dá para errar. Estatística, cara, você precisa saber média, moda, mediana, desvio padrão. Isso assim, esses 4 em estatística, você não leva nem 40 minutos para estudar tudo isso. E cara, isso aqui enriquece de um tanto as questões do Enem, tipo assim, muitas e muitas questões fáceis, cara, ridículas de fáceis, que às vezes você calcular uma mediana, calcular uma moda, que é muito fácil mesmo, gente. E às vezes o cara acaba errando porque ele não sabe estatística, tá bom? Cara, então beleza. Agora partindo para probabilidade. Fala, porra, meu, probabilidade é muito difícil. Depende. Tem questões de... Aqui, tudo eu tô falando que depende, tá, gente? Às vezes pode cair uma questão de porcentagem difícil? Pode. O que você vai fazer? Pular. Probabilidade é a mesma coisa. Pode cair difícil? Pode. É aí que você tem que olhar e falar, cara, a probabilidade tá difícil, então eu vou largar a mão dela para fazer outra questão. Mas tem muitas questões fáceis, cara. Aqui, tipo assim, você sabe probabilidade, cara, já era, tá bom? Você vai assim regaçando. Probabilidade junto com conjuntos, tá bom? Conjuntos numéricos. Você tem que saber uma intersecção, uma união junto assim. Tem muitas questões que misturam esses dois conteúdos, tá? Probabilidade e conjuntos numéricos. Então, cara, tem que saber probabilidade. Fala, porra, meu, mas análise combinatória, tá... Cara, análise combinatória é um outro papo, porque é uma questão assim que cai muito difícil. De toda prova assim, cai análise combinatória? Cai, uma ou duas, mas é assim de lascar. É de lascar a análise combinatória, tá bom? Assim, análise combinatória é um negócio mais completo. No meu curso que eu vou falar pra vocês no final, né? Então já fica esperando aí, porque eu vou falar do curso mais pica que eu já vi na vida, assim, modéstia à parte, vai estar lá nele. Mas aqui, cara, se você está começando os estudos, análise combinatória pode te frustrar bastante, tá bom? Então, foca em probabilidade. Equações do primeiro e segundo grau. Equação do primeiro grau, você precisa saber, cara, uma reta crescente, uma reta decrescente, um coeficiente angular, um coeficiente linear, toda aquela parte que mistura com geometria analítica, né? Mas você precisa saber várias coisas, você precisa ir bem, cara, ir bem, sabendo bem de equação do primeiro grau. Equação do segundo grau, Mel, que cai umas parábolas muito doidas? Quando cai, cai difícil. Então o que você deveria estudar em equação do segundo grau? Simplesmente saber achar as raízes e saber quando a parábola às vezes está para cima, está para baixo, onde corta o eixo Y, e saber resolver um Bhaskara ali, um some-produto, tá bom? E já é o suficiente para as questões fáceis e médias de equação do segundo grau. Geometria plana e geometria espacial, gente, isso aqui, cara, cai. Nossa senhora, isso aqui eu fico até com os olhos cheios d'água, porque é lindo, tá? Você tem que saber, cara, geometria plana e espacial. Por quê? Porque pode cair fácil e pode também cair difícil. E pode cair médio. Então você tem que saber pelo menos um nível básico e um nível médio em geometria plana e espacial. A geometria espacial ela depende da geometria plana, então você tem que saber muito bem geometria plana, tá bom? Geometria plana é como se fosse geometria em 2D, e espacial é como você adiciona uma altura, né? Que aí vira um volume, tá bom? Geometria espacial e plana, você tem que saber também planificação. O que é isso?
pegar um objeto, né, geométrico em 3D, uma caixa, paralelepípedo, um cubo, alguma coisa, e saber planificar, saber colocar ele em 2 dimensões, tá bom? Então, isso aqui, cara, geometria plana espacial, cara, vai sabendo bastante. Mel, e a trigonometria aqui? Cara, trigonometria, a parte de funções trigonométricas é muito cabuloso. Mas se você for ver a parte de geometria plana, cai um pouco de trigonometria. Então você tem que saber o básico, seno, cosseno, tangente e os ângulos notáveis, tá bom? Mas fala assim, Melk, isso é tudo que eu preciso saber. Cara, aqui é o que mais cai, cara. Se você aplicar os meus métodos de estudo que eu falei pra você, aula, teoria, exercício e revisão, você já vai se dar muito bem. Mas fala, Melk, eu queria algo mais completo. Opa! Então aí agora eu te apresento o meu curso de Física e Matemática, tá? Que inclusive se você rolar pra baixo, vai ter um botão lá que eu vou te explicar detalhe por detalhe o que tem nesse curso. E cara, eu falo assim, é o negócio mais completo que eu já planejei, tá bom? Vai ter 2 listas de exercício em cada conteúdo de matemática. Eu vou falar de funções trigonométricas, falar de análise combinatória, vou falar de tudo, gente. É um negócio assim que vai estar de outro nível, tá bom? Física também, cara, vai ter um nível teórico em física. Não vai ser só... Vai ter os conteúdos principais? Vai. Mas eu vou te dar um mais, vou te dar um aprofundamento, cara. Fora um intensivo revisão que vai ter. Fora uma mentoria ainda, uma vez por semana, que eu vou te ensinar como estudar e como se organizar. Tudo isso ao vivo, tá bom? Então, cara, se você se interessa, tá bom? Por esse curso, só rolar pra baixo e ver as informações dele que você vai para outro vídeo. E, cara, no mais... Foi isso, cara. A aula de Física e Matemática, que é o que mais cai no Enem, cara. É isso aqui que você precisa, assim, de pelo menos saber o basicão e estudar bastante em cima, tá bom? E no mais, é nóis.